Fala Santista, seja bem-vindo ao canal Mundo dos Santos. Nesse vídeo tem muita informação para você, mercado agitado no peixe. Neymar recusa a proposta. Vamos falar também sobre novidades de William Arão. Um jogador do Santos rescindiu o contrato, nós vamos trazer essa informação para você também. Além disso, ainda tem informação sobre um lateral direito que o Santos busca no mercado português e também vamos trazer informação sobre um novo xerife que pode estar pintando na vila, tá certo? Bem, vamos à primeira informação e uma das mais relevantes aqui do vídeo, que é a respeito de Neymar. Neymar que recusou uma proposta do Fluminense para jogar o Mundial de Clubes, que vai acontecer no meio deste mês de junho. O presidente do Fluminense fez essa revelação ontem em um podcast, de que ele fez uma proposta ao Neymar para ter o jogador por empréstimo de um mês, apenas para jogar aí o Super Mundial. E o Neymar, junto com seu pai, ouviram ali a proposta, mas o próprio presidente do Fluminense disse que de forma muito respeitosa, ele ouviu tudo que foi dito e disse: presidente, eu neste momento penso que eu vou aproveitar esse período aí do Mundial para poder me preparar, então eu não pretendo aceitar essa proposta. É claro que o Fluminense teria que negociar com o Santos ali para que houvesse essa liberação, e inclusive o presidente do Fluminense chamou o Marcelo Teixeira aí de amigo e disse que acredita que até teria essa liberação por parte do Peixe. Mas um indicativo aí de que o Neymar, de fato, pode se preparar durante o Mundial para voltar aí após a parada muito melhor fisicamente, é justamente essa resposta que ele deu ao Fluminense. É claro que agora tem todo esse imbróglio da renovação de contrato, o Santos ainda tenta negociar com o Neymar pai, e para chegar ali num denominador comum, algo que seja bom para o Santos e também bom para o Neymar, porque esse primeiro contrato que foi assinado aí foi muito bom para o Neymar, mas para o Santos a gente não pode dizer o mesmo. Então, eu vou esperar ter mais novidades a respeito da negociação do Neymar com o Santos, mas a informação do momento é que ele recusou uma proposta do Fluminense. Eu achei ousada a proposta do Fluminense em meio a tantas incertezas aí sobre o futuro do Ney. Vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Bem, a próxima notícia do vídeo é a respeito de William Arão. Vou trazer aqui novidades para você dessa negociação do volante com o Peixe. Ele que neste momento está sem clube, é um jogador aí livre no mercado. O Santos que, enquanto estava ali com o Pedro Martins, havia negociado com o William Arão e já acertado bases salariais, tempo de contrato e tudo mais, estava praticamente certa a negociação. Só que como o Santos mudou ali o diretor executivo de futebol, então o Santos acabou meio que perdendo um tempo nessa negociação e outros clubes, ao ouvirem aí a notícia de que ele era alvo do Santos, outros clubes se aproximaram do jogador. Perdão. E aí, após essa aproximação de outros clubes, alguns clubes do Brasil e principalmente clubes dos Emirados Árabes, o salário que foi oferecido para ele, principalmente nos Emirados Árabes, é um salário muito mais alto do que ele receberia no Santos. Então o Santos não pretende entrar em leilão, não pretende aí oferecer um salário astronômico para trazer mais um jogador que já tem 33 anos, né? Então o Santos está neste momento estudando outras opções, se de fato investe o que o William Arão e os seus empresários estão pedindo de salário, ou se o Santos deve investir em outro atleta, em outro jogador para a posição de volante. Então o Santos teme neste momento um leilão, por isso, no momento, o William Arão não está tão próximo como estava anteriormente. A outra informação do vídeo é a respeito de Julio Furch. Julio Furch, centroavante argentino, ele surpreendeu o Santos na tarde de hoje e pediu a rescisão de contrato. Ele pediu rescisão de contrato com o Santos muito por conta de, até o Santos acredita nisso, dele ter acertado com outro clube. O problema é que o Furch, além de sair do Santos aí, e isso ganhando um salário de mais de R$1 milhão por mês, o Santos está devendo salários para ele. Então ele vai sair do clube, o Santos não vai ganhar nada nessa negociação dele com o novo clube que ele deve jogar, e além disso, ele vai colocar o Santos na justiça. Ou seja, o Santos fez uma contratação, pagou mais de R$1 milhão por mês para o cara, deixou o cara ali só treinando, e no fim das contas ainda vai ter que arcar com um grande problema de salário na justiça. E você sabe que quando o jogador entra na justiça, além de ter ali
os salários que o Santos deve pagar, vai ter juros, vai ter correção monetária, vai ter que arcar também com as dívidas ali dos advogados, tem toda essa questão burocrática que o Santos vai ter que acertar. É um problema isso, porque ele tinha contrato com o Santos até dezembro de 2026, e aí o Santos não vai ganhar nada, pelo contrário, vai ter que desembolsar aí um grande valor para pagar o jogador. E o problema do Santos é esse, porque o Santos arranja as dívidas, arranja os problemas financeiros, e aí o que o Santos faz? Que é mais uma notícia do vídeo. O Santos deve vender um menino da Vila nessa janela de temporada. Agora você me pergunta, qual o jogador? O jogador que está no radar do Santos para uma possível negociação, principalmente para fora do mercado brasileiro, é o JP Sherman. O Santos sabe que por conta das convocações que ele tem aí constantes para a base da seleção brasileira, ele é um jogador que tem mercado, principalmente no futebol europeu. E aí com isso, o Santos pretende receber boas propostas para se desfazer aí do lateral direito do Santos, que ainda tem 19 anos. Ele que, para muitos aí, é um jogador ruim, um jogador fraco, mas eu entendo que ele tem sim momentos aí de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas é um jogador jovem. E qual é o problema de tudo isso? É que o Santos vai vender o Sherman para pagar dívidas como essa do Fute, que tem 35 anos. O Santos vai vender o Sherman, um menino da base, e vai vender a troco de banana, como aconteceu inclusive com o Lucas Barbosa, porque precisa pagar o João Basso. Porque precisa pagar as contratações horríveis, horrorosas, que não só essa gestão, todas as outras também anteriores, fizeram. Então o problema do Santos é esse. Ele vende os seus jovens, vende os meninos da Vila a preço de banana para pagar velhacos, para pagar jogadores que não produzem nada com a camisa do Santos. Então o Santos precisa rever isso e não pode aceitar vender a preço de banana. Só que o Santos não tem dinheiro. Então o clube da Europa vem aqui, oferece qualquer 10 reais ali e compra o jogador. Então isso é muito complicado. Então o Santos talvez perca JP Sherman ainda nessa janela de transferência. Lembrando que ele teve uma proposta do Bragantino de cerca de 12 milhões de reais, mas o Santos não se agradou com essa negociação. Bem, já que o Santos pode perder aí o lateral direito JP Sherman, ele pretende reforçar a lateral direita, reforçar ali o lado direito da defesa. E a outra informação desse vídeo é de que o Santos avalia a negociação ou a contratação do lateral direito português, o Wilson Manafá. Isso mesmo, o Wilson Manafá, lateral direito português de 30 anos. Ele que estava neste momento jogando na China, ainda está na verdade, porque a temporada chinesa ocorre no mesmo período que o Campeonato Brasileiro. Então ele ainda joga no futebol chinês e estava atuando aí pelo Shenhua, equipe do futebol chinês. Ele que fez 18 jogos nessa temporada e apenas uma assistência. Esse jogador português, ele começou aí na base do Sporting, de Portugal, e o melhor momento da carreira dele foi atuando como lateral direito do Porto. No Porto, ele chegou aí a fazer boas atuações, inclusive do Porto, ele se transferiu para o futebol espanhol, chegou a jogar no Granada, inclusive o Botafogo chegou a se acertar com ele no meio do ano passado, mas o Granada não liberou depois o jogador, depois de muito imbróglio, não chegou a liberar o jogador, e aí ele não conseguiu concluir essa negociação com o Botafogo. Mas é um lateral direito português, o Santos precisa de lateral, eu só não sei se de fato seria um bom nome, porque geralmente esses jogadores europeus, eles não vêm recebendo um salário tão baixo. Então o Santos precisa negociar e negociar bem, caso tenha de fato esse interesse, e avaliar. O scout do Santos, ali os olheiros do Santos, avaliam como uma boa contratação. Mas o Alexandre Matos ainda está inseguro com isso. Inclusive, o Alexandre Matos traz ali para o Santos um nome, uma outra opção de um jogador argentino. O lateral direito argentino, ainda não foi revelado o nome disso, mas o Santos traz a opção de um lateral, ou melhor, Alexandre Matos traz a opção de um lateral direito argentino, que também pode entrar no radar do Peixe. Bem, a última das informações aqui é a respeito de Adrielson. Adrielson, zagueiro que estava recentemente aí no Botafogo, depois do Botafogo foi para o Lyon, clube também do John Textor, inclusive ao chegar no Lyon fez poucas partidas ali pelo clube francês e foi emprestado ao Anderlecht, clube da Bélgica, inclusive é o principal clube do futebol belga. Adrielson, que é zagueiro, 27 anos, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, jogando como titular, fazendo boas atuações, inclusive
Isso fez com que ele se credenciasse aí, até mesmo para jogar na seleção brasileira. É um bom zagueiro. Ele é um bom nome, inclusive eu acho que o Santos deveria sim investir nessa contratação, porque o Santos precisa de zagueiro. A defesa do Santos hoje é muito fraca, é muito ruim. O Santos toma muitos gols e eu acredito que o Adrielson sim é um bom nome para o Peixe. Só que essa negociação com o Adrielson não é tão simples. Por quê? Primeiro que o Santos tem uma concorrência. O Grêmio tem também o mesmo jogador como alvo no mercado. Então o Santos já teria concorrência com o Grêmio e o Grêmio tem uma situação financeira muito melhor que a do Santos. Um outro ponto também que o empresário do Adrielson comentou é de que o Lyon não pretende apenas emprestar o jogador, por duas situações. Primeiro que o Lyon enfrenta um grande problema de fair play financeiro no futebol francês, inclusive por conta disso o Lyon pode até ser rebaixado no campeonato francês. Então, por conta desses problemas, eles precisam vender jogadores. Então o Lyon prefere e pretende aí a venda desse jogador. Além disso, o empresário entende que não seria interessante para a carreira do Adrielson que ele fosse emprestado por várias vezes aí pelo clube francês, pelo Lyon, porque isso pode gerar um problema para a carreira dele. Então, caso o Santos de fato queira avançar nessa negociação, o Santos precisaria aí desembolsar algum valor para a contratação do jogador. E qual é a ideia da diretoria do Santos? O Santos hoje tem uma dívida a receber aí do Botafogo, porque o Botafogo fez a contratação do John, mas pagou aí, se não me engano, foi somente uma parcela. Então o Botafogo tem várias outras parcelas aí a pagar do goleiro John. Então qual é a ideia do Santos? Sabendo que o Botafogo é do mesmo dono que o Lyon, então o Santos pretende envolver esse valor que tem a receber do John para que o Santos consiga abater essa dívida, trazendo o jogador aí em definitivo. Então o Santos vai tentar fazer ali uma ideia, vai ter uma ideia mirabolante ali, tentar negociar de alguma forma, para que não precise desembolsar muito, não precise pagar uma grande quantia e consiga trazer o jogador que sim, esse seria um bom reforço para o Santos. Um ponto importante, tá? O Santos tentou outros zagueiros aí no mercado, até porque a defesa é o ponto que o Santos deve focar e muito para se reforçar nessa janela. O Santos chegou, inclusive, a negociar com o São Paulo uma troca entre Pituca e Ferrarese. Ferrarese, zagueiro venezuelano aí do São Paulo. O Santos tentou fazer essa troca, mas o São Paulo não se agradou dessa oferta. Então o Santos deve focar aí para trazer um grande reforço para a defesa. Alexandre Matos, que é um grande entusiasta do futebol do Adrielson, inclusive, ele tentou levar o Adrielson para o Cruzeiro, mas não conseguiu. Então a gente espera aí, vamos torcer para que o Alexandre Matos consiga convencer o Lyon, consiga convencer o John Textor e consiga trazer este grande jogador. Agora, eu quero saber de você. O que você achou dessas notícias? O que você achou dos nomes aí de Manafá? O que você achou do nome de Adrielson? O que você achou sobre essa negociação com o Ilharão, que pode estar indo por água abaixo? Quero saber de você. Tem mais notícias ainda que nós vamos trazer amanhã. Estou recebendo aqui muitas informações do Peixe e por isso amanhã estaremos de volta aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo dos Santos. Estamos crescendo cada vez mais aqui no YouTube e eu só tenho a agradecer você que está todos os dias aqui presente conosco, tá bom? Não se esqueça, curta esse vídeo, é muito importante pra gente. Curta esse vídeo e compartilhe com outro santista, tá certo? Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta com muita informação do Peixe para você.